E a gente separou a imagem do Arboleda, nossa brilhante equipe, muito rapidamente. Está na tela para você. Ele foi punido, Andrei? Você lembra desse caso específico? Não lembro se houve punição Ele foi interna. multado. Foi multado. É o que os clubes têm feito. Os clubes têm, dentro dos contratos de trabalho, uma cláusula moral que também estabelece de não se usar camisas de clubes rivais. E dentro do próprio código de conduta dos clubes de futebol também tem um posicionamento. São fórmulas que os clubes têm encontrado de tentar coagir os atletas a não vestirem aquela camisa que eles, por lei, não podem proibir. Né? Se eu estou de férias num outro lugar, eu por lei, posso ser proibido ou impedido de usar a roupa que eu quero pelo meu empregador? Claro que não. Seria um ato absurdo, de uma força que o empregador não pode ter. Essa é a proteção do empregado. É o que traz as normas da CLT e da Constituição Federal. Então, para tentar inibir esse tipo de prática que traz um prejuízo institucional, não tenha dúvida, no mundo do futebol, tu vestir a camisa de um rival é um problema institucional e pode trazer um problema para o próprio atleta, né? Como o PVC trouxe da arquibancada do Maracanã, que hoje está do lado do Gabigol. Muitos estão contra se essa camisa realmente ele vestiu, a camisa do Corinthians. Então precisa ter esse cuidado. Então como é que o esporte faz? Ele se protege com mecanismos internos, coloca no contrato de trabalho, reforça no código de conduta, para tornar essa atitude mais difícil de acontecer, estipulando multas. E as multas são cobradas quando um atleta acaba infringindo o que está estabelecido lá no código de conduta, ou mesmo o que traz o próprio contrato de trabalho. Me enrolei. Vai ser um trabalhão para acordar tudo isso agora. Mas foi bonito esse desfile. Coleção. Deixei uma edição um dia da mais bonita da sua coleção. O PVC, nossa equipe preparou também uma imagem do Renato com a camisa do São Paulo, discutindo com torcedores do Grêmio quando ele era jogador, em 1980. Olha lá. Que legal. O Renato depois o Renato depois colocou uma camisa do São Paulo à sua frente quando ia assinar contrato com o São Paulo e não assinou, mas não vestiu. Essa camisa é da Lecoq Sportif, essa camisa do São Paulo é 81, 82 ou 83, que é a camisa que o São Paulo vestiu o Lecoq. Foi nesses 3 anos que o São Paulo vestiu o Lecoq. 80, 81, 82 e 83, que foi o Lecoq. Agora, a camisa é linda do São Paulo. Esse modelo fantástico. Lecoq. Mas mostra uma mudança cultural que os clubes tiveram que, obviamente, se adequar e se proteger. Por quê? Porque nessa época não existia código de conduta. Não tinha um clube do futebol brasileiro, nos anos 80 e nos anos 90, com código de conduta estabelecido. Tinha, quando muito, um estatuto da associação. Código de conduta não tinha. E nos contratos de trabalho, sequer havia cláusulas morais estabelecidas. Isso aí é algo que ainda está se fazendo. Tem muitos clubes que não trazem essas cláusulas morais no contrato, inclusive com relação à proteção de direitos humanos, a não desrespeitar as pessoas, a não ser agressivo com as pessoas. Essas cláusulas morais estão estabelecidas no próprio contrato de trabalho do atleta com o clube. E há uma orientação que se passa para o clube colocar esse tipo de cláusula, porque protege também a instituição. Não só protege o atleta, que obviamente vai pensar 5, 10 vezes antes de escrever qualquer coisa nas redes sociais, né? Qualquer comentário que possa vir a ser um problema para ele, porque tem um contrato que também o impede de fazer isso, e ele vai ter que pagar uma multa, mas também protege a própria instituição, protege o clube. Então essas cláusulas morais é algo novo que os clubes têm colocado, muitos ainda não têm, e os códigos de conduta também é algo que está se fazendo muito mais nos últimos 10 anos para cá, também para proteger a instituição. Mas aí no tempo do Renato não tinha absolutamente nada disso. E ele só conseguiu colocar o carro vermelho porque teve um ok de um diretor que foi de boca, provavelmente, entendeu? Não deve ter sido nada formalizado. Você tem a história do Fábio Koff, que é maravilhosa, que a gente conhece, eu contei aqui outra vez, mas é maravilhosa a história da multa, mas não foi pelo carro vermelho. O carro vermelho ele tinha licença, mas ele entrou com o carro vermelho no estacionamento olímpico, cantando pneu, o Fábio Koff mandou ele vir na sala dele. Aí o Fábio Koff disse, você tá multado aqui, ó. Aí ele falou, doutor Fábio, é o seguinte, se eu fizer o gol no Mundial, o senhor me paga esse valor em vez de eu pagar para o senhor. Aí eu fui saindo da sala, aí ele falou, doutor Fábio, não. Se eu fizer 2 gols no Mundial, o senhor me dá 2 vezes esse valor. E ele fez os 2 gols no Mundial e ganhou 2 vezes o valor.
da multa. Fantástico. Eu fiz uma matéria sobre os 30 anos da conquista do Grêmio no Mundial e o Fábio Koff, saudoso Fábio Koff, o maior dirigente da história do Grêmio, me contou essa história. Fantástica. Foi assim. Fantástico. Ó, aqui na nossa enquete, o Gabigol errou ao vestir a camisa do Corinthians? Sim, e deve ser punido 67% dos votos, hein? Sim, mas não é grave 18%, e não, é só uma camisa 16%. E a gente estava falando dos contratos, Andrei, e agora teremos mais uma novidade, até que enfim a gente via soltar fogos para isso. A FIFA vai passar agora a castigar o racismo no futebol com punições esportivas. Ela vai obrigar as 211 filiadas a incluírem nos códigos disciplinares artigos rígidos e específicos para o combate ao racismo, e aí vão ter sanções, né, severas, incluindo, por exemplo, o encerramento do jogo com a derrota para o time envolvido no caso de racismo. Andrei, finalmente, né, a gente tem alguma coisa para comemorar. Essa é uma medida eficaz. E por que é uma medida eficaz? Porque agora os intérpretes, aqueles que julgam na justiça esportiva, vão ter um documento escrito, ou seja, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva vai trazer uma pena para racismo estabelecida lá. Né? Porque como que funciona isso? O esporte, a punição do Rafinha, a gente tem ali um caso que a gente pode abordar aqui para falar sobre racismo. O que existe ali é um grande erro do intérprete do direito. Por quê? Porque a FIFA, historicamente, punia atletas por se manifestarem na proteção de direitos humanos. Aqueles que levantavam o braço contra o racismo eram punidos, em nome de uma pseudo-neutralidade do esporte, que traz lá o artigo 4.2 do Estatuto da FIFA, que é a Constituição do Futebol Mundial. Então, os atletas estão proibidos de se manifestarem politicamente. Daí, o que o intérprete fazia? Lia restritamente aquela regra e punia lá a Domi, punia o PVC, punia o André por levantar o braço contra o racismo. Mas como? Se esse artigo 4.2 estabelece que há exceções para questões protegidas pelo Estatuto. Artigo 3º do Estatuto, a FIFA é comprometida com direitos humanos. Então, ninguém pode ser punido por proteger direitos humanos. Quando houve o episódio de George Floyd, aí houve uma grande movimentação e a FIFA passou uma recomendação parecida com essa, mas não tão importante quanto essa, porque não há um desafio a ser cumprido pelas federações internacionais, que foi: eu acho que vocês não devem punir alguém que se manifeste publicamente pela defesa de direitos humanos. Lembrem do nosso estatuto do artigo 3º. Então a FIFA não puniu, mas agora a Federação Espanhola, baseada na neutralidade, pune o Rafinha por levantar o braço e proteger com uma mensagem de proteção e de ajuda às vítimas do Rio Grande do Sul, que também é direitos humanos. Então, o intérprete espanhol que analisou essa questão esqueceu de olhar o próprio estatuto da FIFA, o que traz o artigo 3º, que é a proteção inegociável de direitos humanos e das próprias regras universais de direitos humanos. Então ele errou lá. E agora, quando a FIFA determina que as federações coloquem nos seus regulamentos privados essa punição, o intérprete não vai ter caminho para fugir disso. Porque além dos direitos universais, além do próprio estatuto da FIFA que protege direitos humanos, ele vai ter uma regra privada, que é o seu Código Brasileiro, lá no seu Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é a Constituição em que se baseia o intérprete lá, o auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, aquele que julga nos tribunais desportivos, que é o mantra que ele tem para pegar, olhar e estabelecer a pena. Então agora a pena vai estar estabelecida. Essa manifestação. Os atletas são retirados de campo, essa manifestação persiste, há o caminho da punição, da perda desportiva, da perda da partida. Então, é um caminho jurídico importantíssimo para que essas medidas sejam eficazes e se combata de maneira séria o racismo em ambiente esportivo. Não só o racismo, como qualquer ato discriminatório, como homofobia, misoginia, qualquer caminho vai ser possível a partir dessa determinação da FIFA e, obviamente, se colocando nos regulamentos privados esse tipo de punição. Ô, Andrei, o Thiago Lima diz aqui no nosso chat que o Vini Júnior fez a diferença. E realmente, o Infantino conversou com o Vinícius Júnior e a FIFA ouviu os demais atletas para chegar nessa nova regulamentação, PVC. Não, eu ia colocar duas coisas aqui só. Porque vai depender, é muito bom. Agora, a interpretação da lei, que foi o que o Ordem chamou a atenção, precisa ser correta. Eu vou dar dois exemplos aqui, um que é mais recente. O Bruno Tabata, no ano passado, foi vítima
de atos racistas na arquibancada dos defensores do estádio de La Ola, do Cerro Porteño, no Paraguai. O Bruno Tabata virou-se para o árbitro e mostrou para ele, sinalizando que estava sendo alvo de ofensas racistas, e para explicar, imitou um macaco dizendo: eles estão fazendo isso aqui para mim. E o Bruno Tabata pegou um gancho de 4 meses de suspensão. Ninguém lembra disso, porque o Bruno Tabata saiu do Palmeiras e logo depois, e não precisou cumprir a suspensão. Mas é a suspensão, eu vou dizer, vou correr o risco de exagerar, é a punição mais arbitrária da história da Conmebol. É a punição mais arbitrária da história da Conmebol. Ele foi vítima de racismo e ele foi punido a 4 meses de suspensão. A questão das manifestações, ela é absurda, né? Punir o Rafinha por levantar a camisa e pedir solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, da tragédia do Rio Grande do Sul, é um absurdo. Agora, a gente tinha nos anos 90, e isso foi um pouco o fator de, entre aspas, neutralidade da FIFA, que não deve existir. Tinha um jogador chamado Paulo Di Canio, que vocês vão se lembrar, que jogou na Lazio, que jogou no West Ham, e que comemorava gols fazendo assim. Ele fazia o sinal nazista. Ele fazia nazismo. E não era punido. É um absurdo. E então acontece o quê? Aí, para proibir uma manifestação nazista, você proíbe as manifestações antirracismo, o que é mais absurdo. É muito mais absurdo. Mas o inacreditável é a gente voltar 30 anos no tempo e lembrar o que acontecia com o Paulo Di Canio. E pensar que as manifestações antirracistas são punidas, ou foram punidas, de uma maneira arbitrária, absurda, como revide a uma manifestação que era muito mais racista, muito mais absurda, que era do Paulo Di Canio. Domitila, só para eu tentar arredondar essa questão que o PVC traz e que você colocou há pouco sobre a importância do Vini Júnior e dos atletas, só para a gente entender como é que isso funciona, né? O esporte tenta ser um ambiente neutro. Por quê? Porque ele quer que a atenção seja para o jogo e não para bandeiras levantadas políticas nas arquibancadas. Isso a gente pode entender, como a bandeira do nazismo, que é um grande absurdo. Agora, o que o esporte precisa entender, e demorou muito tempo para entender, é que algumas questões são inegociáveis, como a proteção de direitos humanos, e ninguém pode ser punido por levantar a bandeira de direitos humanos contra atos discriminatórios. É o que traz o próprio Estatuto da FIFA, é o que traz a Carta Olímpica também. Direitos humanos são bandeiras inegociáveis do esporte, são da natureza do esporte, que abraça e não separa, agrega e não segrega. Então ninguém pode ser punido por isso. Mas em nome da neutralidade, o artigo 4.2 do Estatuto da FIFA, replicado por todos os regulamentos privados das federações internacionais, inclusive no Brasil, que é a neutralidade e contra qualquer manifestação política em ambiente esportivo. Tem que se entender qual é essa manifestação política. Quando ela for de defesa de direitos humanos, ela é maior e é uma proteção maior que a gente precisa ter. E não pode caber punição. O Tribunal da Conmebol tem um grande problema, ele avançou no ano passado, em função da pressão externa que teve, até em função do caso do Tabata, de manifestações racistas repetidas nas arquibancadas, aumentando a pena para atos racistas. Mas como é que funciona o Tribunal da Conmebol? Todo mundo pensa que é parecido com o Tribunal brasileiro, da Justiça Desportiva Brasileira. Ele não é, ele é um tribunal de penas. Ele chega, uma denúncia, a denúncia analisada pelo PVC, que estabelece uma pena. Não existe o contraditório, a ampla defesa. É completamente diferente da Justiça Desportiva Brasileira, em que as partes são notificadas, em que elas têm tempo para se defender, em que elas têm o contraditório, porque isso é protegido, inclusive, constitucionalmente. Senão, a pessoa poderia sair de um tribunal de pena desportiva e imediatamente para a Justiça Comum, porque não teve o direito de defesa e o contraditório respeitados. Mas na Conmebol é diferente.
Então, como que isso funciona? Essa manifestação, ela precisa ser coletiva. Por isso que você disse aqui, a participação do Vini Júnior foi fantástica, porque o caso dele repercutiu mundialmente. Os atletas sendo consultados dá legitimidade para essa decisão. Toda a transformação vem da mobilização. Por que o caso George Floyd, do negro morto nos Estados Unidos por um policial branco, repercutiu no esporte? Porque houve uma mobilização muito grande. Os patrocinadores passaram a cobrar, coletivos globais de defesa dos direitos humanos passaram a cobrar, vocês, nós da imprensa, passamos a cobrar. Cadê a punição? Como é que vai punir alguém que está levantando o braço por direitos humanos? E aí que a FIFA voltou atrás, aí que a FIFA disse para as federações internacionais pararem de punir aquilo que eles puniam até então, para proteger o esporte do nazismo, a proteção de direitos humanos. Qualquer um que levantava o braço contra o preconceito era punido. Então, no episódio George Floyd, por causa dessa mobilização e dessa repercussão internacional, a FIFA deu alguns passos, assim como o movimento olímpico deu alguns passos, assim como a NASCAR, que é uma fórmula de velocidade norte-americana, impediu a bandeira confederada, que é uma bandeira racista nos Estados Unidos, de estar presente nas corridas. Até então, o cara podia levantar uma bandeira confederada nas corridas da NASCAR, que é uma bandeira racista nos Estados Unidos. E só depois da morte do George Floyd e da repercussão que trouxe com os atletas se mobilizando, os pilotos se mobilizando, essa bandeira foi proibida. Então, olha como é importante a manifestação do Vini Júnior, a repercussão de todos nós na imprensa, a pressão dos patrocinadores para o esporte dar uma olhada e dizer, olha, a gente precisa ser neutro, mas quando a gente está falando de direitos humanos, a gente precisa proteger. E esse é um avanço fundamental nos regulamentos privados do esporte, que vai dar caminho para aquele que julga punir com rigor atos racistas e discriminatórios no ambiente esportivo. Perfeito, Andrei. E também tem a pressão social, né, das pessoas, a galera que está ouvindo a gente aqui, que participa também desse debate na internet. Então, fica aqui meu muito obrigado a você, Andrei, pelas informações e até breve. Até breve. Beijo, Domitila, Andrezinho, beijo, PVC, bom trabalho para vocês, sempre na audiência por aqui.